Estamos começando mais um Corpo e Alma aqui na TV Mundi, sempre trazendo para você dicas de beleza, saúde e muito mais. E hoje vamos falar de um tema fascinante, é simplesmente fascinante, porque os sonhos nos fascinam, não é verdade? Em parte porque todos nós sonhamos e quase todos nós lembramos de pelo menos alguns dos nossos sonhos. Mas por que eles são tão misteriosos, hein? E ao mesmo tempo tão reais, tão marcantes? Na verdade, a maioria dos sonhos, talvez todos, quer dizer alguma coisa. Embora as opiniões sobre o seu exato significado sejam muitas. E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a Célia Lima. Ela que é psicoterapeuta holística e vai falar sobre a interpretação dos sonhos. Imenso prazer em receber a minha amiga Célia Lima. Tudo bem? É meu. Tudo ótimo. Então, Célia, primeiramente, como é que a gente pode definir, se é que se pode definir o sonho dormindo, tá? Hoje nós não vamos falar daquele sonho que é objetivo acordado, né? O sonho, na verdade, ele é uma comunicação do inconsciente com o nosso consciente. Quando a gente sonha, o nosso inconsciente está sempre tentando dar um alerta, uma dica, apesar dele vir sempre, ou quase sempre, na grande maioria das vezes, em forma de símbolos, né? O sonho é isso mesmo, é um bate-papo, é um papo do nosso inconsciente com o nosso consciente. O duro é decifrar isso, né? E assim, falando em decifrar, há várias formas de interpretação de sonhos, não é? Há manuais em que você sonhou com isso, é sorte no jogo, sonhou com aquilo, né? Então, existem várias interpretações. Quais são? Então, na verdade, eu não sou muito adepta de manuais, porque o sonho, ele é de um indivíduo. O sonho é do sonhador, né? Cada sonhador tem a sua história de vida, tem um momento particular pelo qual ele está passando. E então não dá para dizer que se você sonhou com um gatinho e eu também, ele tem o mesmo significado, né? Entendi. Existe um significado um pouco mais profundo, né? Que é o significado arquetípico das coisas, aquela simbologia mais profunda mesmo, né? Que aí sim pode significar a mesma coisa, mas o sonho sempre tem que ser inserido no contexto de vida do sonhador. Ainda assim, Célia, é possível assim traçar um perfil, ainda que superficial, de determinadas coisas? Por exemplo, não vai me responder agora, só quero saber se é possível. Tá bom. Quem sonha com água, é mais por aqui a interpretação. Quem sonha muito com o pai, que está ganhando dinheiro, é possível ter uma interpretação universal? Sim, é possível que a gente pega por uma vertente, sonhar com a água tem um significado, que pode ser o mesmo significado para todo mundo. Opa! Né? Nós vamos um pouquinho por essa vertente também, é claro, porque todo mundo já sonhou com água alguma vez na vida, com sem fogo. dúvida. Já, mas antes eu quero saber uma coisa, se existe uma explicação de como acontece, por que acontecem sonhos tão reais que às vezes a gente acorda gritando, com o coração batendo. Aliás, emendando em outra pergunta, quer dizer, pode até afetar o nosso físico, né? Não, sem dúvida alguma. Quando você sonha que você está gritando, o seu inconsciente está gritando mesmo. Ele está gritando de verdade. Né? É alguma coisa que está perturbando muito a pessoa. Muito forte, isso. E ela que você não está conseguindo lidar com a sua situação real, né, que tem a ver com aquele sonho. O seu inconsciente está te dando dicas. Ele está te dando dicas. Né? Muitas vezes o pesadelo, que normalmente é perturbador, né, ele está chamando você para a realidade. Olha, presta atenção nisso daqui. Só que o isso daqui, quem sonha, normalmente não consegue entender direito o que é. Para isso existem os terapeutas, né, um estudo mais aprofundado, enfim, a respeito de como a gente interpretar esses símbolos que os sonhos nos trazem. Célia, a gente está sempre pedindo ajuda das pessoas que nos assistem para fazer o programa, para dar sugestões e fazer perguntas, né? Temos uma pergunta para você, vamos ver. Vamos lá. Eu sempre sonho com lugares bonitos, praias, lugares bonitos. O que será que isso significa? É legal essa pergunta porque todo mundo um dia já sonhou, né? Que estava num lugar bonito, principalmente praia. Tem um significado geral isso? Não tem um significado geral, mas esse é um tipo de sonho que pode ser um sonho que a gente chama de compensatório, né? Gostei. Quando você está trabalhando muito, sonha que está de férias, Isso, uma exatamente. praia.
né? Você vive uma vida atribulada, você tem um desejo muito grande de estar, de fato, ou numa praia, num lugar gostoso, e etc., né? E isso é impossível na sua vida real. Ou você está passando por uma situação financeira muito difícil, você não consegue nunca ir para um lugar bacana, agradável, o teu inconsciente acaba se encarregando de te oferecer esse lugar bacana e agradável. Por exemplo, sonha que está numa praia, aí entram os detalhes do sonho. Vamos lá, né? vamos lá. É muito aí bacana. Tem água, aí tem Isso, água, exatamente. né? Eu mergulhei, eu não mergulhei. Né? Se eu mergulhei na água, se eu mergulhei na água do mar, quais foram os meus sentimentos durante o sonho? Né? Você tentar resgatar a hora que você está acordado, quais foram os seus sentimentos durante o sonho? Se o sentimento era de que você estava se afogando, se o sentimento era de que você estava se livrando de uma grande carga, se aliviando. Pelo que ela diz, a sensação é agradável, né? Sonha passeando em lugares bonitos, em praias. Isso, então curtindo, pode ser esse né? sonho compensatório mesmo. E compensa mesmo, assim, psicologicamente Compensa, falando? compensa. O cérebro dá uma compensada? Sim, equilíbrio. É uma das funções do sonho, é essa mesmo. Como se eu tivesse realmente realizado esse passeio. Isso. Você realiza, você se desestressa, fica bem-humorado. Por exemplo, esse é um sonho lindo, é um sonho gostoso de ter. Né? Pode-se sonhar também que você está no meio de uma baita de uma discussão. E aí? Berrando, gritando. E aí entra aquilo que você disse, né? Do afetar fisicamente. O sonho, na verdade, ele é real, ele está acontecendo. Você tem todos os sintomas físicos que o sonho, que as imagens estão te trazendo. Assim, então o coração acelera, o coração dispara, você transpira, né? Tudo, porque é real. No teu inconsciente, tudo isso está acontecendo de fato. A pessoa que tem muito pesadelo, então, ela está assim, muito carregada de sentimentos negativos? Sim, o pesadelo, ele é também fundamental, né? Porque você vai elaborando as suas questões da vida real, né? Então, nesse caso da briga, por exemplo, né? Você levou uma baita de uma bronca do seu chefe, ou de alguém para quem, na vida real, fora do sonho, você não pode responder do jeito que você gostaria de responder. Aí você sonha que está engasgado assim. Isso, aí o seu inconsciente vai lá e ele se encarrega de drenar essa energia toda que ficou contida, né? Por você não poder ter respondido alguma coisa, e você vai brigar no sonho. Traumas, né? Sonhos recorrentes, aquela pessoa que sonha sempre com aquela coisa, e normalmente isso é meio aflitivo, né? Então, a energia que fica do trauma, se você sofreu um acidente de carro, por exemplo, né? Ou se você presenciou um incêndio, ou enfim, ou estava no próprio, uma enchente, né? Catástrofe. Normalmente vai se sonhando com isso até se esgotar, até que se esgote, até que toda essa energia contida na experiência traumática seja drenada. Quer dizer que é um bom indicativo, então, né? A pessoa que passou por uma situação muito difícil, faz 5 anos, e ainda está sonhando, é sinal de que ela ainda não elaborou. Ela ainda não elaborou. É um bom indicativo nesse sentido. Então, o mais interessante nessa história toda, se ela compreende que isso está acontecendo, por que ela ainda não elaborou, eu acho que buscar ajuda é sempre bacana, porque certamente essa coisa toda acaba interferindo no dia a dia. Quer dizer, sozinha ela ainda não conseguiu se livrar dos sentimentos ruins. O inconsciente, ele é bastante eficiente, né? Ele vai permitindo que a gente elabore essas questões sem perceber, sem se dar conta. Mas quando você tem esse tipo de sonho, né? E ele te incomoda, porque acaba incomodando de uma certa forma, você não sabe interpretar direito, não consegue compreender por que ele é tão presente no seu sono, né? É bacana buscar ajuda para você poder viver o seu dia a dia de um jeito melhor. Por exemplo, um trovão horroroso, estrondoso, você já fica naquela baita ansiedade, porque você vivenciou uma tempestade, seja lá o que for. Né? Como é que nós vamos fazer para cuidar disso? Para eliminar o que ficou, a sequela negativa. Resíduo Resíduo é a palavra. Mas antes, quando a gente estava falando desse sonho gostoso, de estar numa praia, passeando e tal, você tocou numa questão, né? Às vezes a pessoa precisa disso nesse momento, relaxar um pouco, não tem dinheiro. Quem sonha com dinheiro tem, assim, um significado geral? Sonhar que está ganhando dinheiro. Quanta gente fala, eu sonhei que eu ganhei no bicho. Eu sonhei que eu ganhei na loteria, não é? Então, está resolvendo de alguma forma, através do sonho, né? Aquilo que não está acontecendo na realidade. A gente volta no compensatório. Quer dizer que a pessoa sofre tanto pela falta do dinheiro
que sonhando que tem algum, ela dá uma compensada no cérebro. Isso ajuda a equilibrar. Ajuda. Isso é positivo. É positivo. Assim como o pesadelo, que a pessoa fala assim, ai, não quero mais sonhar com isso nunca mais na minha vida, mas de repente pode ser... Tem uma função. Tem uma função. Pode ser desejável se ela ainda não resolveu aquela questão na vida real. Isso mesmo. Porque ela é uma forma, assim, de elaborar. Sim, é isso mesmo. Às vezes a pessoa tem sonhos que não representam necessariamente um pesadelo, mas que para ela é aflitivo, né? Aí sim, como aí comer vale... muito. Quanta gente, não é verdade? Tá de dieta e sonha que tá comendo uma caixa de bombom. Aí é compensação, né? Mas será que em todas as situações é isso? E sonhar com fogo? Tanta gente pergunta, eu sonho sempre com fogo. Eu sonho sempre com avião, né? Avião caindo. Eu sonho muito com o meu namorado. Sonhar com o avião caindo, né? Não, peraí, que você vai saber já já. Sonhar com o namorado, com o marido, com o ex. A Célia vai contar tudinho pra gente já já, logo após o comercial. Esse assunto que está super interessante vai ficar mais ainda se você mandar seu e-mail. É corpoealma@tvmundi.com.br. A gente já volta.